Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Nós temos uma doutrina na igreja, para ficar com a Bíblia aberta, acompanhar até o final da pregação, para que possa entender o que o pregador está falando, tá bom? Não feche a Bíblia. Marcos capítulo 9, versículo 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Versículo 15, a igreja lê, bem alto. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. E então ele interpelou ou perguntou aos escribas: o que é que vocês discutem com eles? 17. E dentre a multidão, respondeu: Mestre, todos, meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, o lance por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que os expelissem, e eles não puderam. Versículo 19. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, resolvia-se espumando. 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Versículo 25. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais torne a ir. E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, ao ponto de muitos disserem: morreu. 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Versículo 29, a igreja bem alta, por favor. Respondeu-lhe: essa casca não pode sair senão por meio de oração e jejum. No final falou de oração e jejum. Essa continua sendo a arma do cristão. Glória! E quem deu essa receita não foi nenhum profeta, foi Jesus de Nazaré. Pode se sentar agora? E curva sua cabeça. Vamos orar pela palavra. Hoje nós vamos aprender alguns pontos interessantes. Glória a Deus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por nós estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, meu Deus, ó Pai, por estarmos reunidos neste lugar. Porque, Senhor, o Senhor, ó Deus, conhece o nosso coração e a nossa vida. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Senhor, nós não estamos aqui para fazer um teatro. Nós confiamos na Tua palavra. Glória! Nós acreditamos que o Teu sangue nos liberta de todo o pecado. Nos limpa de todo o pecado. Nós sabemos, meu Deus, e acreditamos que o Senhor morreu na cruz por nós. Que o nosso velho homem foi crucificado com o Senhor. E nós te agradecemos por esse amor, Deus. Senhor, ainda com todos os nossos pecados, que são muitos, ó Deus. Senhor, nos ajuda na nossa fé, ó Deus. Pega na nossa mão. Nos encoraja, Senhor, a prosseguir, para que possamos te entregar o nosso melhor, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Aplauda, Senhor. Aleluia! Irmãos, esse texto é muito profundo. Deus é maravilhoso conosco.
Essa noite Deus nos preparou um banquete. Glória. Nós vamos ver aqui esse texto, Jesus, ele contar de uma situação de um pai. Marcos contar de uma situação de um pai. Esse pai ele tem um problema muito grave. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava, como sempre, nas pregações sempre falo isso, nós temos que ir lá atrás para entender o que Jesus está falando. Quando Jesus ele começou no seu ministério, Jesus ele já tinha 30 anos de idade. Então Jesus conhecia a maioria das dificuldades locais. Jesus já sabia. Quando nós olhamos para o homem do tanque, o homem do tanque tem 38 anos. Jesus tem 30, provavelmente 31. Você vai ver que as ruas, as praças já tinham leprosos, porque Jesus encontrou com eles. Eles não nasceram ali leprosos. Alguns pegaram lepra, outros sim, poderiam ter pegado a lepra ao nascer. E Jesus, ele olhou a condição do seu povo. Por que Jesus ele fez um trabalho eficiente? Porque Jesus, quando na sua infância ou na sua adolescência, ele viu, como todos nós vemos aqui, os seus amigos, ou ele viu algumas pessoas do seu cotidiano, talvez perder a sua vida, ou viver em algumas coisas que não agradavam a Deus. A bebida já existia ali? Já existia, o alcoolismo já existia. Israel estava outra vez, como sempre, Deus já tinha trazido Israel para sua pátria, Israel estava na sua casa, mas estava sendo julgada pelos romanos, e estava sendo escravo dentro de casa. E a pior coisa que tem é quando você é dono de uma coisa, você comprou, pagou, é dono, mas outro manda no teu lugar. Manda no lugar onde você pagou um preço para estar lá. E quando Jesus ele cresce nesse ambiente, Jesus cresce com os reis piores da época. Jesus cresce com Pilatos sendo governador da Judéia. Jesus cresce com, se nós olharmos, vemos Herodes, um grande perseguidor da igreja. César, o maior, César Augusto, um dos maiores homens mau que existiu. Esse cenário que Jesus está é um cenário que não tem como, se olharmos, não tem como fazer a diferença. Na Itureia, nas outras regiões, está os outros governadores, e todos eram farinha do mesmo saco. Todos pensavam em uma só finalidade. Não era de ajudar as pessoas, era de ganhar dinheiro e viver bem com as suas famílias. E a Bíblia vai dizer que havia o templo estava bonito e formoso, mas Anás e Caifás dentro do templo, eles não adoravam a Deus porque eles eram vassalos. Porque quando o templo foi restaurado, Herodes ele comprou o sacerdócio. Então houve uma mescla, claro. Então assim, abriu-se uma porta para os gentios, uma porta para os judeus, e havia o pátio das mulheres. Nós vamos ver aquele homem colocado na porta propositalmente, porque aquela porta era uma porta onde entrava o judeu. O judeu nunca entrava na casa de Deus sem ele ter algo para oferecer. Sempre levava na sua cinta ou no seu bolso algum dinheiro, alguma coisa. Então aquele aleijado, aquele homem que estava ali, foi colocado de propósito naquela porta para ter finanças. Só que o problema é que aquele homem nunca imaginou que ele ia encontrar Jesus ali. Você também não imagina. Jesus pode ter um encontro com você hoje. Você pode talvez estar sendo vassalado por alguém, vivendo hoje talvez sentado na porta, sendo escravo de alguém, talvez de um sentimento, talvez de um vício, talvez de alguma coisa. Só que você precisa ter um encontro com Jesus para que você possa mudar a sua vida. Agora, o interessante é, nós vamos ver então que Jesus ele anda nas regiões da cidade dele, da Galileia, em Nazaré, e ele vai encontrar as situações que nós vemos aqui hoje, as condições das pessoas, moral, cívica, espiritual. Então ele vê lunático, Jesus vê pessoas com problema de epilepsia, Jesus vê que a medicina era ruim naquela época, não era uma medicina boa, aqui, era uma medicina ruim, não era medicina boa. Tudo não era como hoje, nós vamos no hospital, toma uma injeção, toma um comprimido, acabou a sua dor de cabeça. Não, você tinha que ir numa espécie de curandeiro, ou muitas das vezes ali era uma erva que não era ainda nem tratada, não tinha nem um estudo sobre aquilo, e muitas das vezes muitos até morriam, Rafael. Então Jesus olhou para tudo isso, ele viu que existia feitiçaria, magia, bruxaria, existia tudo naquela época. Então Jesus viu que o sistema religioso, o sistema político, é como o nosso país hoje, como nós estamos vivendo hoje. Você pode acreditar que esse governo pode mudar alguma coisa? Sim, pode mudar alguma coisa em benefício deles, mas a Bíblia diz que não vai mudar o único reino, que vai ser o único reino, que vai ser verdadeiro, vai ser o de Cristo.
Todos os outros reinos são mentirosos. Porque os reinos foram mostrados primeiro para Jesus de uma forma diferente. Satanás disse isso para Jesus: ó, se você me adorar, eu te dou os reinos. Então os reinos foram entregues na mão dele. Quando Adão pecou, Adão entregou a procuração na mão de Satanás e disse: anda na terra, passeia sobre ela. Essa é uma expressão de ousadia contra Deus. Então Jesus, ele sabia que ele tinha que trazer um novo reino. Repita comigo: novo. E isso é um novo reino. Só que o reino de Deus, você não pode olhar para baixo, você tem que olhar para cima. Porque o reino dos homens usa placa, o de Deus não usa. O reino dos homens usa a aparência e o reino de Deus não usa. O reino de Deus é diferente. Jesus veio mostrar que em pequenas ações humanas boas você pode fazer uma grande diferença. Eu vi cristãos, homens de Deus, que são extremamente mal educados, que não conseguem tratar uma pessoa direito, que quando a pessoa chega, ele muda a cara, e aquela pessoa não volta mais por causa de um olhar. E é homem de Deus, mulher de Deus. Vi homens que olhou para o que era, tinha um terno, e o outro tinha uma roupa simples, e ele menosprezar. Para aquele que tinha uma oferta maior, ele sentar em cima da tribuna, e o outro que não tem, sentar aqui embaixo. Esse é o reino dos homens, que favorece o que eles querem, comer, beber e vestir. Esse é o reino dos homens. Mas o reino de Jesus não é assim. Você sabe por que Jesus quer pegar o viciado? Você sabe por que Jesus quer pegar a prostituta, o ladrão? E eu falo muito disso, as pessoas falam, você fala muito dos marginalizados, dos maltrapilhos. Por que Jesus quer pegar eles? Porque Jesus quer mostrar para a psicologia, para a ciência, para todas as faculdades, as melhores do mundo, que quando ele está em um bairro, em qualquer lugar, ele muda a situação sem precisar da ajuda do homem. E é claro, por que você veio à igreja? Porque você quer uma mudança. Porque se a cruz não pedir de você uma mudança, não é a cruz. Se a cruz não pedir para você mudar, não é fácil você pegar um viciado, como nós estamos falando aqui, e você falar assim, ó, ele vai para o inferno, porque ele está no vício. Mas a unção que está em você pode fazer uma grande diferença. O problema é que a unção que está em você faz diferença naquilo que você gosta, naquilo que você quer fazer, aquilo que traz benefício. Então Jesus não usou essa unção, Rafael, assim. Olha como que Jesus é tão simples. Quando Jesus vai sair da sua casa, Vanessa, para poder exercer o ministério, ele vai dar uma lição em muitos cristãos de comportamento. Porque o que Jesus atraía, nós hoje joga fora. Sim ou não? Você gosta daquela panelinha legal, boa, que está sempre com você lá no churrasco, bancando você. Você não gosta daqueles amiguinhos que não tem nada para te oferecer. Você faz segregação, naturalzinho. E você vem à igreja. Nós falamos de pecado na igreja, mas cometemos injustiça nas nossas ações. E Deus é um Deus que Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Não adianta falar de pecado e ser injusto no seu dia a dia. Não adianta falar, Deus tem que te convencer, ó, você tem que mudar a sua vida, você tem que sair do pecado, ó, você que é um viciado, ó, você que é uma prostituta tem que sair. Mas muitos cristãos são mais injustos. Viciado, muitas das vezes, aquele que está no erro, que passa todos os dias, mostra o seu caráter. Muitas das vezes, quem está dentro da casa de Deus não mostra o seu caráter. Se fantasia. Por isso que Deus, Ele falou algo muito profundo comigo. Deus falou, meu filho, ainda que os homens não gostem de você, é porque você não veste a roupa que eles querem. Você não tem a mente que eles querem. Jesus fez uma grande diferença. Olha a diferença. Jesus, ele vai pegar 3 discípulos. Ele tinha 12. Mas 3 discípulos ele vai levar para o monte. Esses 3 discípulos, Ricardo, ele vai mostrar a glória. Jesus vai subir para o monte no capítulo 9. E ele vai subir e lá os 3 discípulos vão ter uma revelação. Então se são 12, vamos fazer uma conta aí, eu sou ruim de conta. Vamos lá, mas aqui, se 3 vai subir para o monte, quantos iam ficar lá embaixo? 9. Então é 3 com o Senhor e 9 lá embaixo. Sim ou não? A Bíblia vai dizer que os 3 subiram para o monte. Pedro, Tiago e Ju. É, porque tem gente que quem quer ter intimidade com Deus tem que andar mais próximo. Se você quer realmente que Deus mostre o que Ele é na tua vida, tem 2 coisas que Deus quer: contato e jejum, oração e jejum. Por quê? Você ora, e quando você começa a orar, você começa a ter ação. Porque, sabe por que as pessoas não têm muita ação? Porque elas não oram mais. Você reconhece um cristão claramente que ele não tem vitória. Por quê? Porque ele não tem vida de orar. Se você não fala com Deus, como que Ele vai te dar uma direção?
Se você não está de joelho, como Ele vai te direcionar? Nós aprendemos que nós temos que ter... Você tem que ser dependente do pastor? Não, o céu não está aberto. Você não pode orar da firma, da empresa, você pode orar da faculdade, você não pode orar de qualquer lugar. Agora, entenda uma coisa, por que você não ora? Porque o diabo luta para você não orar. Por isso que ele cria todos os sistemas. Nós temos os melhores smartphones, nós temos as melhores televisão, nós temos os melhores carros. Você passa horas e horas e horas na televisão, mas você não pega na Bíblia. Você não ora. E se você não ora, como que você quer? Deus responde sobre a vida do meu filho. Aí Deus fala, eu estou chamando você, tem 7 anos, 5 anos, 3 anos, 1 ano para o lugar de oração, para mim te mostrar o que vai acontecer. Só que você não está lá no lugar de oração. Você sabe por que Adão se escondeu? Porque ele saiu do lugar onde Deus encontrava ele. Se ele pecasse, como ele pecou, e fosse para o lugar de oração, Deus ia falar, está no pecado, mas está aqui. E é no lugar onde Deus encontrava ele, que Deus ia tratar o pecado dele. Só que nós colocamos o medo no jovem. Nós falamos, errou 2, 3 vezes, acabou. Você nunca foi jovem? Você nunca foi jovem? Alguns aqui é novo, mas outros mais velhos. Nunca foi jovem? Fala aí as besteiras. Eu vou dar um microfone para você contar as besteiras que você já fez na sua vida. Que se fosse para Deus dissipar você hoje, tirar você da terra, talvez os seus pecados que você fez escondido, que sua mãe não sabe, seu pai não sabe, você não teria coragem de contar aqui. Pegar meia dúzia aqui, eu, Ricardinho, Rafael Zoião aqui, vocês vão ficar horrorizados do que nós era capaz de fazer. Só que entenda, Jesus ele tem que fazer uma diferença. E como que eu vou fazer a diferença? É ter uma boa igreja? Não, porque temos boa igreja. É ter um bom ar-condicionado? Não. Vamos fazer a diferença? Vamos. Jesus subiu com os 3 e ficaram lá. Lá, Pedro, Tiago e João, eles viram a glória de Deus. Eles viram Jesus transfigurar. Jesus na forma de Deus. As vestes dele mudaram, ele ficou mudado. Só que o que a Bíblia vai dizer? É muito interessante. A Bíblia vai dizer que eles estavam aqui e os outros estavam aqui. Olha o afastamento de Cristo. Quando a gente começa a afastar de Deus, a gente começa a dar lugar à carne. Os 3 lá em cima estavam numa fiação total, mas os que estavam lá embaixo estavam dispersos. Meu Deus. Por quê? Jesus não está mais aqui. Quando começa a briga no casamento, qual a primeira coisa que você fala? Deus não está mais na minha vida. Porque começou a briga no casamento. Minha empresa ela vai falir. Acabou. Aí Deus fala, eu estou aqui. É você que não me enxerga. É você que não presta atenção. Aí olha o que vai acontecer. Os 3 subiram, viram a glória de Deus. E eles estão ali, Rafael atônito, estão descendo felizes. Só que quando Jesus vai descer com eles, olha só, os 9 estão em discussão. Os 9 estão agora, os 9 que estão ali, estão passando uma luta terrível. Por quê? Porque eles não conseguiram expulsar um demônio. E a Bíblia diz em Mateus, em Marcos, no capítulo 6, no versículo 6 em diante ali, no versículo 5 em diante, vai dizer que Jesus, quando chamou os discípulos, falou, eu vos dei autoridade sobre os espíritos imundos. Vocês podem orar, vocês podem colocar a mão, vocês podem expulsar, mas no capítulo 6 ele tem autoridade, mas no capítulo 8 eles estão agora sem autoridade nenhuma. Como pode você agora estar cheio de Deus e daqui a pouco você não sentir mais Deus na sua vida? Como é que pode você estar 1 hora com Deus e daqui a pouco você falar, não sinto mais nada por ele, eu não tenho mais ele? Quando chegou os 3, com Jesus o quarto, chegaram todo mundo feliz. Olha, vamos até os discípulos, vamos contar para ele. Mas Jesus falou, não conta para ninguém o que aconteceu aqui, porque eles viram Elias, eles viram Moisés e a glória de Deus. Só que no versículo 14, nós já vamos começar a ter uma grande diferença. Olha o que vai acontecer aí. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram uma numerosa multidão, e ao redor que os escribas discutiam com os discípulos. Quando Jesus chega, está uma discussão. Está o que, igreja? Uma discussão? Porque quando Deus começa a parar de te responder uns dias, você começa a dar lugar à carne. E você começa a entrar em discussões, em coisas, são questões que não vão melhorar a tua vida. Coisas que não vão mudar o teu caráter, não vão agregar nada na tua vida. Aí você, em vez de se preocupar
que você, já tem 9 dias, já tem 6 dias que eu não estou sentindo a presença de Deus, então eu tenho que buscar mais para me sentir a presença. Não, aí você começa a brigar com a mulher, aí você começa a brigar com a esposa, aí você começa a brigar com o filho, aí você começa a brigar na empresa, aí você começa a discutir com as pessoas, você quer dar explicação para tudo, você quer ter moral em tudo, razão em tudo. Aí você entra na carne, mesmo conhecendo Jesus. Aí você fala assim, ó, eu sou um crente. 6 dias atrás, vocês estavam cheios do Espírito Santo. E agora, está sem o Espírito Santo? Eu queria entender o que Jesus está nos ensinando. Por quê? Jesus sabia que quando Jesus saísse, ia havia um pai desesperado. E aquele grupinho dos 9 discutia assim, eu acho que, como deu autoridade para nós, não deu só para os 3. Então é o seguinte, Jesus levou os 3, mas agora só para nós aqui, o que vem nós resolve. Dá para resolver sem ele? Não dá. Chegou um pai desesperado lá. O menino estava endemoniado. O menino estava com problema. Tinha 9, mas não conseguiu resolver. Porque Deus não trabalha com multidão, com quantidade. Deus trabalha com quem tem posicionamento. Se Deus trabalhasse com quantidade, ele não tinha falado para Gideão. Tem muita gente. Muita gente atrapalha de analisar quem é guerreiro e quem não é. Você acha que Deus vai tirar ali o Rafael, o Ricardinho, esses caras? Rapaz, esse povo era um soldado bravo, rapaz. Deus não chama covarde para levar a palavra dele. Deus chama homem, mulher de Deus. Lá no mundo, como que era, Maria? Como que era no mundo? Couro comia, sim ou não? Agora chama aqui para falar de Deus. Treme, não treme? No mundo você, entenda isso aqui que eu vou falar, isso aqui é profundo. Quem está com o celular aí? Aqui, dá o celular aqui. É aqui, ó. Me perdoa que eu vou falar, mas Deus me chamou para pregar a verdade, dá glória a Deus. Se você vai na sexta-feira pro baile, você não posta? Você não posta se curtindo? É a realidade, não posta? Mas você tem vergonha das coisas de Deus. Eita, pai. E eu falo isso por quê? Porque eu era assim. Quando me falava assim, o Lulinha me ligava, vamos para a igreja hoje, eu ia. Quando eu chegava com os pés dos caras, tá na onde? Eu estava ali. Eu nem falava dentro da igreja. Vergonha. Por quê? Porque você sabe que você estava agora com Deus, vendo a glória dele. Mas agora você já estava ali na presença do maligno. Como você pode trocar a presença de Deus? Deus falou com você, Deus mostrou a glória, Deus falou, ei, eu te amo, eu ajudo você, eu quero te levantar, eu quero mudar a tua vida, e você saiu dali feliz, chorou, se alegrou que Deus falou com você, mas agora, você já está em outro, é isso que está acontecendo com a nossa geração. Agora é bíblico, por quê? Presta atenção, o diabo ele não respeita título, que eu acabei de falar isso aqui muitas vezes, olha o que vai acontecer. Jesus vai ver que a discussão começou sem ele estar. E discussão sem Jesus estar no meio, não tem como ele resolver. Todas as batalhas que Jesus resolveu com os escribas e fariseus, Jesus calou a boca deles, Rafael. Por quê? Porque Jesus tem um espírito. Então para de andar discutindo à toa, sem Jesus estar no meio. Por quê? Lembra que o pessoal, pastor, você tem que defender. Rapaz, olha o tamanho dessa terra. Olha o tamanho, olha quanta gente tem no mundo. Você acha que eu preciso me defender? O que está na minha frente, está na minha vida, me defende de todas as coisas. Está falando mal de você? Deixa eu falar. Por quê? Porque quem escuta é maior do que aquele que está falando mal de você. Está tocando na tua vida, Rafael. O seu oponente, o adversário, ele tem medo daquele homem que dobra o joelho e fala, Senhor, está tocando na minha vida, está me entregando ali minha coisa mal, está tentando fazer a panela para me matar, mas eu não confio, Senhor, neles. Eu confio na força do Senhor, porque eu sou o Criador dos céus e da terra. O Salmo 24 diz assim, o Senhor é a terra e tudo que dele há. Nada é nosso, tudo é dele, tudo é para ele. É ele que faz todas as coisas. Nós chegamos em Arraial do Cabo, eu, o Ricardinho, teve uma hora que eu sentei, olhei para aquela grandeza de Deus. E Deus falou, meu filho, falta fé em você. E não é do tamanho de um grão de mostarda, para ser o menor grão. Falta muita fé em você. Porque você precisa entender. Porque se Deus fez aqueles objetos, aquelas coisas tão grandes aos nossos olhos, o que Deus não pode fazer na minha e na tua vida? Só que o problema é, nós só vamos atrás de Deus quando a chapa esquenta. Sim ou não? Aí Deus, ele é bom, ele não volta atrás da palavra. A Bíblia diz que quando Israel, no livro de Oséias, foi atrás de Deus. Sabe quem é Oséias? Oséias era um homem que não foi nem profeta, mas foi conhecido como profeta, que teve uma esposa. E
Deus falou para ele, vai casar com uma mulher da prostituição. Não foi o homem que falou, Deus falou, pega uma mulher da prostituição e casa com ela. A pessoa que Deus falasse para você hoje, ó, esquece aí essa noiva que você quer agora, vai lá no prostíbulo e escolhe uma mulher para você casar. Você ouviria Deus falando isso para você? Pega aquela mulher agora e casa. E ele era obediente. Ele foi lá e fez o quê? Casou com a mulher. Só que ele sabia que ele casou com uma mulher de prostituição e teve um filho com ela. E a Bíblia diz que ela agora deixa ele e volta para onde? A prostituição. O que Oséias falou? Ó Senhor, então estou livre dela. Porque quando a mulher vai lá e me trai, estou livre dela. Deus falou, volta lá, casa com ela e se reconcilia com ela. Deus, por que eu estou fazendo isso? Por quê? Porque todas as vezes que meus filhos saem da prostituição ou vai para a prostituição, eu sempre lembro da aliança que eu tenho com eles. É eles que não lembram. Ó, quando você está lá no funk, quando você está lá na bebida, na droga, você está no melhor motel, você está em todo quanto é lugar que o diabo levou você, ali Deus está te olhando. Você não lembra de Deus naquela hora, mas quando é a hora de você morrer, quando é a hora da depressão te pegar, quando é a hora das coisas acontecer, você vai lembrar do Deus do seu pai, o Deus lá atrás. E aí naquela hora Deus tem que enviar os anjos. E Deus já tirou gente de lugares aonde ele não era para ter saído nunca. É assim que Deus faz. Deus arranca da prostituição, Deus arranca do adultério, Deus arranca do vício, Deus arranca do álcool, Deus arranca da prostituição. Por quê? Por que Deus faz isso? Para mostrar que Ele é Deus e Ele te ama. Porque tudo que você está fazendo pode não ter consequência para você hoje, mas amanhã, tudo que você plantar, você vai colher. A lei da semeadura. Quem planta vento vai colher tempestade. Israel plantava, Estila, plantava. Aí Deus falou para Israel, chegou o tempo da colheita. Foram reclamar com Deus. Aí Deus falou, coma dos frutos da árvore que você plantou. E a coisa é difícil, por quê? Você vai ter que comer, até que uma hora acabe e você aprende a plantar de... Porque coisa difícil é crente plantar outra vez coisas boas. Deus faz, volta. Deus faz, trai. Deus faz, Deus fala. Até quando? Só que olha o que vai acontecer aqui. Nessa discussão, Jesus vai abrir aqui algo profundo, para nós entendermos. Por isso quem está desperto do Senhor, só anda em confusão, só anda em contenda, só anda em briga. Olha o que ele vai dizer no versículo 15. E logo toda a multidão ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. O que a multidão fez quando viu Jesus? Correu atrás? Aí alguém fala assim, ó, você viu muitos pregadores dizer, mas a multidão atrapalha, não é assim? A multidão atrapalha. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem já teve filho doente aqui, levanta a mão. Com problema, algum problema. Meu, não é a pior coisa do mundo? Você quer pegar o seu filho, você quer correr com ele, para que o hospital, alguém trate o problema dele, sim ou não? Naquela época a medicina era boa? Acharam um recurso. Quem era o recurso? Jesus. Por isso que tinha uma multidão. Vamos olhar para a multidão. Leproso, lunático, paralítico. Essa era a multidão. Não era multidão de fariseu, sentadinho, bonitinho, arrumadinho. Era uma multidão que tinha problema, dificuldade, doença. E aí Jesus, claro que... Você imagina aqui hoje. Supor aqui, né? Está repreendido, é só uma... Está Estila aqui, ela chega aqui e fala, pastor, eu descobri que eu estou com câncer. Aí aqui, Deus pela misericórdia, põe a mão, é curado. Aí Estila, eu vou precisar colocar no status ou em alguma coisa? Ela mesmo vai falar, eu fui curado do câncer. O que vai acontecer? Alguém que souber que tem câncer vai parar na onde? Então entenda, as pessoas não iam atrás de Jesus só porque aquela multidão atrapalhava. Não. Sabe por que não atrapalha? Porque não é teu filho que está na multidão. Cadê aqui? Eu vou dar um exemplo. Você levou, acho que foi na... Onde você levou o João Guilherme? No hospital, foi? Quantas pessoas tinha lá? Umas 80. Você passou lá na consulta? Não. Você foi em outro lugar, né? 80 pessoas na frente. Dá para esperar? Não dá, porque o seu filho estava doente, não é? Entenda uma coisa. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente? Naquela multidão tinha mãe desesperada, como as mães estão desesperadas em ver essa maldita droga destruindo a vida dos jovens. Não dá para esperar a clínica de recuperação. Não dá para esperar os pastores te ajudar e pegar o dinheiro para fazer alguma coisa. Não dá. Ou nós ora, se une e busca Deus para Deus tratar. E nós não estamos confiando nos poderes da terra. Nós estamos confiando no poder do céu. Porque Deus pode sim entrar numa viela dessa e acabar com tudo que tem que acabar. Eu creio assim. Agora, se não creio, agora entenda. O problema era grande naquela época.
E a multidão parou de olhar para quem discutia e começou a olhar para quem trabalhava. Enquanto eu fico brigando com teologia, quem prega menos, quem prega mais, quem é legal, quem não é, se eu gosto de pregação de fulano, se eu não gosto, tem um monte de gente morrendo. Eu não tenho tempo para discutir. Eu não tenho tempo para ficar em briga, em fofoca, em conversa fiada. Ou eu atendo quem está morrendo, ou eu fico discutindo no Facebook. Ou eu fico brigando para saber quem almas morrendo. Você tem que ter um ouvido sensível. E quando nós estamos aqui, talvez você tenha o seu filho ainda sob o seu domínio. Ele é pequenininho, ele é novo. Mas daqui 5, 6 anos, 10 anos, talvez você pode ser alguém na multidão, desesperado, dizendo: Senhor, me socorre, porque meu filho não volta para casa numa sexta-feira. Senhor, me socorre, porque a minha filha talvez está dormindo com 2, 3 por causa de droga. Senhor, me socorre, porque o meu filho talvez está no tráfico, e talvez a polícia vai entrar e vai matar ele. Isso você tem que entender. Se você não olha para a realidade que nós vivemos aqui, o que nós estamos fazendo na casa de Deus? Por isso que muitos falam: pastor, você é meio maluco. As coisas que você fala, eu não falo, quem fala na minha boca é Deus. Entenda isso, é uma realidade que estamos vivendo. Jesus, ele deixou de discutir, Rafael. Por quê? Vamos lá. Olha o que vai acontecer. Versículo 16, a igreja está aí? Dá glória a Deus. Então ele perguntou os escribas: que é que discutis com ele? Qual é a pergunta da sua discussão hoje? A pergunta é: o que você tanto discute com Deus? Quer que eu te leve para Jó 38? E aí eu te faço umas perguntas para saber se realmente você quer discutir com Deus. Quando Deus fez a terra, você estava na onde? Quando Deus fez o mar, ele pediu sua opinião? Quando ele colocou profundidade no mar, ele falou para você: empresta o cordel de medir? Quando ele fez as nuvens, ele falou: segura com as suas mãos? Quando ele formou a estrela, quando ele fez a lua, quando ele colocou os planetas no lugar, ele disse para você: tá bom ou tá com defeito? Eita Deus! Você não confia nele porque você não conhece a palavra dele. Se nós deixássemos muito mais o nosso smartphone e lesse mais a palavra, nós não perguntaríamos nem questionava tanto. Você sabe por que nós questiona? Porque ainda o teu coração está batendo. Mas quando ele começar... Eu falo isso porque nós não era para estar aqui mais não. Nós estamos aqui porque Deus tem uma obra na nossa vida. A pandemia veio, matou vários. Não só a pandemia, mas olha aí, ó, muitas de coisas matando, doenças gravíssimas. Jesus, ele vai perguntar: qual é então o motivo da discussão? E um dentre a multidão respondeu. Quem é essa pessoa que vai responder? É um pai, ó: mestre, eu trouxe o meu filho, ele estava possesso de espírito imundo. Espírito? A igreja está aí, espírito imundo. Se os discípulos tinham recebido no capítulo 6 a autoridade para expulsar o demônio, por que aqueles não expulsaram? Saíram do foco. Era discípulo, mas saíram do foco. Está entendendo? Tem gente que vem à igreja, saiu dela, sai do foco. Ouviu a palavra, Deus direcionou, Deus falou: assim tem que fazer. Saiu daqui, ouviu os amigos. Saiu daqui, ouviu outra coisa. Aí acabou, mudou sua vida. Olha o que Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não desvie o teu ouvido, teu olhar, teu pensamento, tuas pernas, tua mão, teu corpo. Não desvia, Josué. Não vai para a direita, nem para a esquerda. Anda na minha palavra, cumpre meus mandamentos. Porque você fazendo isso, aonde você colocar o pé, você vai ser vitorioso. Deus falou: eu não tenho desvio de conduta. Com Deus não há variações de dúvida. Deus não trabalha na dúvida. Deus age, Ele faz acontecer. No estalar de dedo, Deus faz acontecer. Grandes homens caíram por causa da palavra de Deus. Nabucodonosor achou que era grande, e quando ele achou, quando Deus deixou ele chegar no melhor lugar, Deus falou: agora tu vai cair como animal, para tu saber quem governa a terra sou eu, quem governa os homens sou eu, quem estabelece os reis sou eu, quem coloca coroa na cabeça sou eu. Nenhum território está na mão do homem. Nada é comandado. A favela está dominada por Deus. Porque na hora que ele começar a tratar, não fica ninguém para contar a história. É a grande realidade. Nabucodonosor era dono da Babilônia, o maior império das trevas que já existiu. Caiu e virou animal, 7 anos. E teve que reconhecer que Daniel, que não tinha nada e era escravo, teve que reconhecer o Deus de Daniel.
Mas sabe por que Deus usou esses homens com grande diferença? Porque eles entregaram a sua vida. As diferenças não acontecem hoje por quê? Porque uma semana na igreja, outra semana andando com o diabo. Mestre, eu trouxe o meu filho possesso de espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Definhar é ficar totalmente duro. E ele ficava ali duro. Ó, os discípulos viu aquilo, tinha autoridade, poder, podia fazer aquilo lá, Karina. Pôr a mão. Mas por que não pôs a mão? Estava discutindo sobre as coisas da terra. Quem é maior? Por que levaram os 3 e eu não fui? Por que anda com fulano e comigo não anda? Aí Deus fala, até quando você vai aprender a ter maturidade? Você quer, quem quer muito mais de Deus, quem quer realmente tem que mergulhar mais. Tem águas que começam no raso, mas tem a profundidade. Então, quer descer realmente para saber quem Deus é? Saiba que quando você descer, quando você voltar, vai estar o inferno todinho olhando para você, falando: bom aquele mergulho, hein? Essas orações aí eu vou ter que brecar. Porque quem breca a oração é o diabo. Deus não. O diabo breca a oração. Aí nós estamos vendo, aí você cai em desespero. E o desespero está tomando conta das pessoas, sim ou não? Vamos lá para a palavra. E ele definhando, roguei aos teus discípulos que os expelissem. E eles não puderam. Por que eles não puderam? Tá vendo? Tem coisa que você não vai poder fazer. Por que você não vai poder? Olha para a tua vida hoje, como é que tá? Por que fica o silêncio quando a gente fala? Porque a palavra tem que ir na tua mente. Se ela não for no teu coração, se ela não for na tua mente, se ela não penetrar a tua alma, não foi o evangelho pregado. Você quer que eu grito? Deus vai te dar vitória. Você pode sair daqui ouvindo essa palavra, Deus vai te dar vitória. Mas Deus não envia soldado para a guerra para ter vitória desarmado, sem armadura. Por que Deus não envia? Porque é Ele que é responsável pela tua vida. Você acha que você é responsável pela tua vida? Eu sou dono do meu nariz. Não, foi você que fez seu nariz? Você que colocou o ar nos seus pulmões? Você não é dono da tua vida. O problema é que a gente se acha dono, sim ou não? Eu mando na minha casa, você não manda. Sua casa quem manda é Deus. Estamos ainda no tempo. Versículo 19. Jesus vai dizer isso aqui, ó. Então Jesus lhe disse: ó geração abençoada. Está escrito isso aí? Não. Lê bem alto aí então. Mais alta. Ó geração. Incrédulo. O que é incredulidade? Quem sabe o que é uma pessoa incrédula? Que não acredita. Quem acredita em Deus dá glória a Deus? Glória a Deus. Agora quem serve Ele fielmente dá glória a Deus? Glória a Deus. Então quer dizer que eu acredito também. É? Quem ama sua esposa dá glória? Glória a Deus. Mas quem pratica o amor por ela? Você viu como que é tão... Aí nós falamos assim, nós como igreja, nós vamos ganhar o mundo. Não, nós vamos sentar, aprender para depois ir. Por quê? Se você não ama a tua esposa, que te proporciona prazer, te ajuda, está na sua casa, vive com você, só que quando ela começa a dar aquelas ruguinhas, aquelas coisinhas, você quer, quero outra. Aí começa a inventar problema. A mesma mulher que te deu amor no começo é a mesma que vai terminar com você. O problema é que você não enxerga esse amor. Por quê? Porque a carne começa a falar mais alto. Sim ou não? Porque beleza passa, sim ou não? Beleza vai passar, viu? Um dia seu rostinho bonitinho, que você gastou dinheiro pra caramba, vai ficar com a carinha enrugada. E vai fazer botox, vai fazer o que for. E vai continuar enrugando. Mas se você realmente tiver alguém do teu lado que te ama, você sabe quem nos acompanha na nossa vida todinha? É Deus. Por que Ele nos ama? Porque eu fico olhando a velhice de Adão. Quem acompanhou a primeira morte de Adão? Sabe que Deus nunca disse sobre o enterro de Adão? Deus nunca falou sobre a morte de Adão, porque ele morreu? Porque para ele foi o dia que ele chorou. Foi o dia que ele viu a criatura que ele mais fez parecida com ele, viu definhar e morrer por causa do pecado. Mas ele acompanhou Adão até o último dia. Sabe quem vai acompanhar você até o último dia? Deus. Mulher às vezes pode deixar, filho pode deixar, mas tem um que nunca vai te abandonar, vai estar com você no final.
É por isso que Jesus falou, vai ter surpresa, viu? Falou, ó, esse aí vai pro inferno. Vai ter surpresa. Jesus falou, as meretrizes vão entrar, Rafael. Os publicanos vão entrar primeiro que vocês. Por quê? Porque vocês olham com o olhar carnal. Tem pessoas que tá de joelho essa hora e nunca frequentou a igreja. E não vem à igreja, mas confia no Deus da igreja. E você que vem, frequenta, canta, pula, roda, é a enceradeira da igreja. E naquele dia quando bater, Deus fala, não te conheço. É a grande realidade que nós estamos vivendo. Jesus, ele vai dizer algo muito interessante aqui. Ó geração abençoada, é isso aí? Então responde, igreja, é isso aí? Não. Não, é uma geração até quando eu vou estar com vocês? Estava com você no dia que o carro ia bater. Estava com você no dia da traição. Estava no dia em que você ia morrer. Até quando eu vou estar com você e você não vai estar comigo? Porque eu ando para te proteger, mas você não anda me glorificando. Por isso que Enoque só foi levado porque andava com Deus. Vamos lá, uma coisa interessante. Fique em pé aí. Abre o olho, hein? Dá glória a Deus. Eu deixei ali, certo? Para mim poder ter um acesso até ali, eu tenho que ir lá voltar e buscar ela, sim ou não? Sim. Então eu só busco o que eu deixei lá. Por isso que tem gente que só busca Deus porque perdeu ele em algum lugar. Porque quem anda com Deus não anda perdido. Enoque andava com? Então quando ele ia, levantava de manhã, quem estava com ele? Quando ele ia almoçar, quem estava com ele? Quando ele ia dormir, quem estava com ele? Então ele não andava perdido. Mas agora hoje nós sobe o cocaia, o Guaianazes. Eu vou buscar Deus, claro. Porque no monte se encontra Deus, mas na favela você perdeu ele. Você passou a semana inteira lá no monte, orando, ó Deus. Aí desceu, aí na fila não tem Deus, em casa não tem Deus. No dia a dia não tem Deus. Deus falou, Jesus falou, vocês estão subindo um monte pra quê? Só para falar com Deus lá em cima e embaixo, negar que ele existe? Preste bem atenção na palavra de Deus. Você tem que buscar Deus, sim. Mas buscar para quando você pegar uma coisa, vamos lá agora. Vamos supor agora que a Lil agora vai me dar 1 milhão. Eu vou pegar esse 1 milhão aqui. Você acha que eu vou perder ele fácil? Porque eu vou ter um apego, sim ou não? Porque ele tem muito valor aquilo ali, sim ou não? Deus não tem valor para você. Deus para mim é uma maleta de 1 milhão. Porque é só, entende? Muito mais do que isso. Por quê? Porque se eu ando com ele todos os dias, é porque ele tem valor. Se você não anda com Deus, é porque você não valoriza ele. É a grande realidade. Aí Jesus desceu, Ricardo. Quando Jesus desce, ele encontra quem? 9 é o número dos dons. Tinha dom, foi batizado, conhecia Jesus, andou com Jesus, mas quando ele vir, não vai subir com ele. Jesus está falando de arrebatamento. Eram 9 lá embaixo, é o número dos dons. Ele está falando, tem gente que vai estar lá embaixo, me conheceu, já participou de milagre, já teve a presença do Espírito Santo, experimentou a palavra, já conheceu o juízo de Deus, mas quando ele vir, por causa da discussão, da incredulidade, eles vão ficar aí. Porque só quem está conectado com o céu, olha para cima, todos os dias esperando, Senhor, não me deixe nessa terra, me leve, Senhor. O maior prazer para um homem de Deus não é ganhar um carro, uma casa, ter um bom apartamento, fazer boas viagens, ter a melhor mulher, não. A melhor coisa para um homem é almejar o céu, meu irmão. Se você não almeja o céu, você não tem nada. É um pobre de espírito. Palavra sua e mandarai. Deus não dá um chamado para a pessoa carnal. Deus dá um chamado para aquele que é vivo. Porque entre Moisés tinha quantos filhos? Se eu não me engano, 2, né? Mas foi quem que Deus falou que ia ser sucessor dele? Josué. Você está pensando que é seu filho que vai ser o sucessor da igreja? É quem tem um coração ardendo, Ricardo. É quando eu falei, Ricardo, vamos? Não estou nem aí, pastor, não vai morrer, vamos embora. Deus não dá chamada para quem tem coração frio. Deus dá chamada para aquele que medita, que ora, que se entrega, que fala, Senhor, eu vou ganhar essa alma, eu vou ajudar. É esse que Deus investe. Aí Deus tira de um para dar para o outro, e Deus faz acontecer. Mas para aqueles que vivem de aparência, eu sou filho de Moisés. Gerson era filho de Moisés, mas não foi sucessor dele. Entenda uma coisa,
Nós precisamos mudar, porque a nossa geração a cada dia está incrédula. Nós conhecemos várias igrejas, vai, ó. Se você for num lugar tem lenço, se você for num lugar tem carta, se você não for num lugar tem tudo. Você escolhe o que você quer. Quer levar um kit gospel para sua casa? Tem um monte de kit gospel. Aleluia! Mas ainda o que continua mudando vida é oração, jejum e a Bíblia. Oração, jejum e a Bíblia. Esse livro é tão poderoso que ele atravessa o tempo. Estão matando, mas tem gente ainda guardando esse livro. Mas a nossa geração prefere pagar caro no smartphone do que passar horas orando. O homem que encontrou o Espírito Santo encontrou o favor de Deus. Encontrou o maior benefício, irmão. O problema é que nós perdemos ele. Então, se eu deixei ali lá, para nós terminarmos, então quer dizer que eu perdi ela em algum momento da minha vida. Então eu tenho que voltar e buscar. Então vamos buscar. Onde você perdeu Deus, busca na tua vida. Vamos lá, pode sentar ali, vou terminar. Versículo agora 20, né? Então, ó, 19, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vocês sofrerão? Trazei. Jesus disse, traz esse menino até mim. E trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente se agitou. Se agitou. Quando Jesus ele está em qualquer lugar, começa a ter uma agitação diferente. Você quer ver? Ó? Ezequiel entrou no vale. O vale estava seco, os ossos. Falaram assim, Ricardinho vai morrer mal. Não tem mais vida para a vida do Vinícius. Ali parou e vai para lá ali. O Rodrigo já era. A Claudinha vai morrer em casa, vai ficar lá. Mas não. Quando Jesus começa a andar, começa a ter uma agitação. Glória! Quando Ezequiel profetizou, os ossos começaram a fazer barulho. Glória! Por quê? Porque Deus começou a juntar. Mas peraí, aquilo ali tem valor? Nós chegamos numa fazendinha ali, né? A mulher quando viu o Ricardo falou, eu não acredito que é o Ricardinho. A mulher fez o Ricardo até ficar envergonhado. Porque o Ricardo ficou com vergonha. Não acredito que é você. Parecia até que o Ricardo estava só da Bíblia. Eu não acredito que é o Ricardinho. Por quê? Porque quando você está na direção de Deus, você profetiza, aquilo que é osso seco para você, amanhã vai ser um pastor. Aquilo que não presta para você, amanhã vai ser diferente. Só que Deus está procurando alguém na brecha para profetizar. Vale de osso seco, Rafael, é o que mais tem, mas profeta é pouco. Profeta para ter intimidade para falar com Deus igual a Ezequiel? Ixi, glória! Tá difícil. Começou a agitação do menino, olha só, com violência, e caindo ele por terra, ó, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino. Jesus faz uma coisa interessante, Lio. Ele deixa ele lá naquele estado e volta ao pai e diz, faz quanto tempo que ele está assim? Essa pergunta eu vou fazer de novo, você vai entender. Faz quanto tempo que você está assim? Você acha que você está diferente desse menino? Você está precisando de uma libertação urgente. Você está duro, preso. Você está parado. O diabo tomou conta da tua vida. Meu Deus. Você precisa encontrar. Só que eu vou falar com quem tem responsabilidade. Quem é o pai do menino? Vou falar com o pai. Deus não fala com quem não tem responsabilidade. Como é o nome da sua filha? É tudo difícil, né? É Antonella. Quantos anos ela tem? 4 anos. Dá para mim colocar na Antonella uma responsabilidade que a Eixa ela tem? Não tem como. Então eu tenho que falar com. Então tem coisa que Deus não vai falar com um terceiro. Deus vai falar testa a testa com você. Não é você que queria o marido, não é você que queria a mulher, não é você que queria o carro, não é você que queria a chamada, então eu quero falar com você. Não coloca desculpa no outro naquilo que você pediu para Deus. Você pediu para Deus, seja responsável. Sempre escuto isso, o Ricardinho aqui sabe. Tudo eu falo do Ricardinho. O pessoal olha para mim e fala, pastor, tá na hora de trocar o carro. Eu falo, quando eu tiver condições eu troco. Eu vou andar de nave para me poder não pagar? Verdade. Não adianta eu ter carro, tá com um boleto desse tamanho assim, andar pagando, daqui a pouco os caras me levar. Não adianta nada. Tem que ter responsabilidade. Deus não chama irresponsável para o reino. Deus responsabiliza as pessoas. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós, isso é muito profundo. Até quando você vai ficar dessa forma?
parado, estacionado, deixando o demônio agir na sua vida, destruindo tua vida, em todas as áreas da tua vida. Até quando? Até quando você talvez estiver lá no hospital e o barulhinho daquela máquina, e aí quando chegar aquelas irmãs dizendo, ó, é o último hino que eu vou cantar, é ali que você vai querer me conhecer? É ali que você quer ver os anjos, o céu aberto? É ali que você quer ver? Porque tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. A igreja está aí, dá glória a Deus. Fico feliz quando a igreja dá glória a Deus. Preparando, então, perguntou Jesus ao pai do menino, até quanto tempo isso acontece com ele? Desde a sua Deixa ela à vontade, senão ela vai... Desde a sua Ó, tem pessoas que nós conhecemos aqui, que ela tem problema desde a infância. Só que não é teu amigo. Aí o que acontece? Você prefere andar com a sua patota que te, fala que você é um cara legal, do que ajudar alguém que você conhece desde a infância. Deixa eu contar uma história. Por isso que é bom a mão de Deus nos ajudar. Quem conhece a história de Mefibosete aí, da glória a Deus? Glória a Deus. Mefibosete era um homem aleijado, filho de Saul, se não me engano, E ele sofreu um acidente, mas ele tinha um amigo, o nome dele era Ziba. Fala Ziba. Ziba quer dizer o aproveitador. Meu Deus. Quando Davi se lembra, Karine, ele lembra da parentela de Saul, ele tinha feito uma promessa a Jonatas. Amizade, não é aquela amizade chata que nem eu e você, chato pra caramba? Aquelas amizades verdadeiras. A Bíblia diz que ele lembra da aliança que ele tem com o amigo dele. Ele fala, alguém da casa de Saul que eu possa... Ziba, automaticamente Ziba, eu conheço. Há um Mefibosete, está na terra de Lodebar. Mas engraçado, Ziba só lembrou de Mefibosete porque o rei perguntou. Entenda uma coisa. Você conhece pessoa que está na miséria. Você não vai lá, mas chegar alguém que é grande, perguntar daquela pessoa, você fala que você conhece. Aí Deus revela o caráter. Aí Deus fala, é mesmo, Ziba? Aqui é a minha visão agora. E por que você nunca falou dele antes? Eita! Porque nunca ajudou Mefibosete. Olha aí. Agora o rei mandou chamar. E quando o rei manda chamar, entenda uma coisa. É dependência de Deus. Eita! Se você sabe que você tem que ajudar e você não ajuda, Deus envia outro de fora para ajudar. Aí você fica assim, tá exibida. Agora Deus fala, não, é que Ziba só gosta de aproveitar. Agora não. A carruagem parou na porta, sabe para quê? Para mostrar para Mefibosete que ainda tem condições de sair de Lodebar. E não precisa mais confiar em falso amigo, Ricardo. Por quê? Aproveitador tem um monte, mas o rei ainda manda te chamar. Deixa que Deus abençoe a tua vida. E aí a Bíblia fala, ó, vem até mim. Terminei porque eu estou no horário, hein, gente? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Isso, a igreja está viva, hein? Muita pergunta. Então, desde a infância ele está assim. E ele está lá. Muitas vezes eu tenho lançado ele no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão. Ele perguntou se ele podia. Agora eu quero te fazer essa pergunta. Eu quero fazer a pergunta para você. Você acha que Deus pode dar um basta na situação da tua vida? Mas por que então demorou tanto para vir até ele? É ruim, né? Sabe por quê? É porque ele teve que pingar o colírio nos teus olhos. Eita, glória. Porque se não pinga o colírio, não enxerga. Sim ou não? E nós andávamos para tudo quanto é lugar. Nós achávamos que nós era o cara. Até Jesus falar, acabou. Vou pingar o colírio no seu olho. Aí você vê, olha, ó, é falso amigo. A gente, você falava assim, eita, vai estar com você até na hora da morte. Vai nada. Vai estar na hora da tua morte mesmo, falando, ninguém mandou ele para lá. O colírio de Jeová ainda é verdadeiro. Então vamos lá. Se Jesus pode todas as coisas, não glória a Deus. Então você pode todas as coisas daquele que te fortalece. E o diabo não quer que você acredite nisso. Você pode todas as coisas. Você pode vencer todos os teus problemas. Mas quem disse que não vai ter problema? Vai ter problema. Mas nós está aqui para lutar. Amém, igreja? Só que ele diz, tem compaixão de nós e nos ajuda. Quantas pessoas não estão assim? Várias, sim ou não? Aí olha o que vai acontecer. Algo que lhe respondeu Jesus. Se podes, tudo é possível ao que crê. Você vê que ele lá na frente estava tratando de incredulidade, sim ou não? E agora ele está falando de crer, fé, acreditar. O diabo não quer que você use sua fé. O
Porque sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Uma pessoa sem fé é a pior coisa que tem. Ela desanima o grupo inteiro. Ela para com o propósito inteiro. E, ó, às vezes nós juntos aqui, vamos. Sempre tem um que fala, pra que você vai? Fica em casa, filho, vai assistir uma novela. Paulo disse isso para alguns, ó. Alguns falou que queria ser como Paulo. Ser como Paulo é estar em cadeia, rapaz, sofrendo. Não, eu quero ser como Paulo. Paulo falou, tá bom, tinha uma semana vocês na obra. Deixou lá na obra, quando voltou tava uma confusão. Aí Paulo falou, por quê? Tem que você está cuidando da obra, você está cuidando da vida dos outros. Olha aí. Aí sabe o que Paulo diz? Paulo diz assim, ó, vou orar a Deus para que vocês arrumem um trabalho e que vocês possam abençoar a casa de outra forma. Por quê? Porque para ser como eu tem que ser diferente. Deixa eu falar uma coisa para você, isso é muito importante. A compaixão, ela tem que estar dentro do nosso coração. Se ela não tiver, você não vai ajudar ninguém. Você vai ser um hipócrita que vem à igreja, um religioso, e não vai ajudar ninguém. Ao que ele respondeu, você pode? Então, posso, todas as coisas, você pode. Só que imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Na minha falta de fé. Você já sabe o que está acontecendo com você hoje. A sua fé, o diabo estava querendo roubar de você. Só que hoje Deus devolve a sua fé para você. E hoje a tua fé, Deus coloca a tua fé no lugar que sempre deveria estar. Nele. Tenha fé nele. Ele não falha, ele não mente. Ele vai voltar, ele vai nos buscar, ele vai nos ajudar e ele vai nos erguer. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto. E ao ponto de muitos dizer, morreu. As pessoas estavam em volta disso que ele morreu. E aí, falaram que nós ia morrer. Olhava para nós e Cadinho, vai morrer na cachaça, vai morrer na droga, vai não, por quê? Porque Jesus de Nazaré tem uma visão diferente. É ele que nos coloca de pé. Só que agora vamos particular, né? Quero falar com os crentes. Quem é crente aí da glória a Deus? Agora é para os crentes, terminou. 52 aqui, ó. 8h52. Hora boa para terminar aí. Se Jesus falar, eu vou. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e o levantou. Pegou, fez o que com ele? Sempre digo isso, né? Pega a minha mão. No futebol, tem contato físico? Tem, né? Às vezes te derruba, não? Mas às vezes você tem que forçar, não é? Mas sempre quando você cai, tem algum do seu grupo, alguma do seu grupo que chega lá e levanta. Aí não temos que vencer? Naquela hora, você se sente feliz porque alguém pegou na sua mão? Muito, né? Esse é o mal da igreja. Vem meio mundo baqueado. Vem meio mundo destruído. E quando é para pegar na mão e levantar, eles acabam de pisar. Aí, olha, se a Maria Clara, no futebol, ela se sentiu feliz por causa disso, porque alguém pegou na mão dela. Agora, isso eu quero te explicar, eu quero perguntar uma coisa. Muitas vezes seu pai está lá, mas ele está dentro do campo com você jogando? Não, quem está lá com você? Meus companheiros de time. Na igreja não temos mais companheiro. Nós temos artista na casa de Deus. Nós temos menino dodói na casa de Deus. Nós temos problemático na casa de Deus. Nós temos quem briga pela madeira, pelo holofote. Não temos mais companhia. Se um time de futebol se une para ganhar do adversário, a igreja não vai vencer nunca, porque ela está dividida. Quem é da Assembleia de Deus não fala com quem é da Madureira. Quem é do Testemunho de Jeová não fala. Como é que ela vai avançar? Aqui, ó. Eu tenho certeza que ela de mão dada, ela vai chegar longe. E todas as vezes que ela cair, alguém levantar ela, ela vai ter força. Agora, no dia que alguém pisar nela, ela vai se sentir humilhada. Enquanto existe vida em você, não desista. Enquanto estiver vida em você, não pare por causa dos homens. É tão bom crescer numa terra seca, porque não acreditando em nós, é aí que Deus traz o crescimento. Versículo 28. Quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular. Hoje você vai voltar para onde quando acabar a pregação? Quem é discípulo, faz favor para mim hoje. Nada de chegar e ver a televisão ou parar para mexer no smartphone. Você vai entrar para dentro do teu quarto e vai perguntar para Deus
E você vai conversar com Deus dizendo: Senhor, até quando eu vou ficar frio dentro da igreja? Só que você não vai falar isso com ninguém, você vai falar somente com Deus. E por que certas coisas eu não faço, Senhor? Porque o Senhor não me usa. Aí Deus vai dar a resposta para você. Deus não vai precisar colocar um profeta com o dedo na sua cara e falar: põe a sua casa em ordem. Porque tem gente que parece que espera um profeta falar. Por que não podemos expulsar aquele demônio? Tá a receita. Quem gosta de receita aí? De bolo, de bolo, de bolo. Da glória a Deus, quem gosta de bolo? Comida, né? Quem gosta de comida da glória a Deus? Vou dar uma receita do céu para você hoje. E outra, hein? Não é programa da Ana Maria Braga, não. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou dar a receita, anota tudo, os ingredientes. Para quê? Para quando você sentir fome, você parar de viver dependendo dos outros. Aprender a preparar a sua própria comida, para que você possa, sabe o quê? Ser sustentado com aquilo que veio do céu e não daquilo que veio pelos homens. Tá bom? A primeira receita é porta fechada. Fala alto, porta. Por que a porta tem que estar fechada? Porque é particular. Então entenda, pare de querer que os outros orem por você. Aprenda a orar. Aprenda a orar. Eu posso vir aqui fazer uma oração por você no final do culto, é benção, mas você vai voltar para sua casa, sim ou não? Se você não orar, o que vai acontecer com você? Você vai ter problema na sua vida. Vai chegar uma hora que vão contar: ó, o pastor Rafael faleceu. E aí, você vai na onde? Vai procurar outro profeta? Vai viver escravo, independente dos outros até quando? Os dons é para ser usado. Se Deus falar aqui, ó, Estela, Deus está te levantando, Deus mandar, eu vou fazer, vou falar e acabou. Mas entenda, vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, ó, de joelho. Ou entra de joelho, eu não vou te responder. E essa hora quando chega, meu Deus, é terrível. Dá dor de cabeça, dá vontade de sumir, dá vontade de ir embora. Primeira receita é porta fechada. A segunda é só entrar por ela. Por quê? Porque tem gente que fecha a porta e deixa Deus lá dentro e ele não entra por ela. Sabe como ele faz isso? Calma, Senhor, eu tenho muita coisa para resolver. Quando você tiver um problema, você vai querer orar. Então entenda, aprenda a abrir a porta e convidar o Espírito Santo. Entra. Depois que ele entrar, você entra, se coloca de joelho e faz aquilo que você sabe fazer melhor. Chora, pede, fala, grita. Eu falo para minha mulher, quando eu estiver no quarto, eu vou gritar, eu vou chorar, eu vou falar com Deus. Depois que eu saio dali, eu me sinto diferente. Porque eu falei para aquele que pode resolver meu problema. Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair. Não pode sair. Quem falou foi Jesus. Se não por oração e jejum. Ei, eu gosto de churrasco, hein? Eu gosto de comida. E parece que o dia que você vai jejuar é o dia que a mulher inventa um prato delicioso, cheira lá em cima. Eu falei aqui, vou parar de tomar coca. Aí o dia que você vai tomar coca, vem 3, 4 para tomar coca hoje. Abstenha-se um pouco. Aprenda a controlar o teu corpo para a preparação para o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque depois você vai precisar disso. O jejum e a oração tem muito efeito. A Bíblia inteira está falando de jejum e oração. Convocação com muitas pessoas para o jejum particular. O jejum é uma arma poderosa. Por isso que o diabo ele inventa todas as coisas para não entrar no jejum e oração. Mas também quando você entra, é dor de cabeça, problema no estômago. Por quê? Porque você está lutando contra as trevas. Você está preparando o seu corpo para lutar. Você está entendendo como que é a luta? Oração é contato. Quando eu estou de joelho, eu aprendo uma coisa, né? Olha só, presta atenção. Que aquilo que causa em mim e me torna melhor, mesmo sendo dores, pode fazer muito bem ao outro. Por que você nunca manda a outra pessoa orar? Porque você não sente na oração. E aí você fala, não, vai lá de fulano que ele ora por você. Você não fala para a pessoa orar. Nem assim? Vai lá de fulano vai orar por você. Aí sabe o que acontece? Você está ensinando errado. Você tem que ensinar a pessoa a ser dependente da sua própria oração. Quando você está de joelho, isso aqui dói, não dói? A pessoa fala que oração é uma coisa gostosa? Não é gostoso. Porque oração dói o joelho. Tem hora que você fala, acaba de falar. Quando você ora pela sua mãe, pelo seu pai, parece que acabou, né? Não tem mais ninguém.
Quando você está na rua, no baile, a noite toda, ou você está no forró, em qualquer lugar, você não fala a noite toda? Com Deus você fala 10 minutos, você não tem mais palavra. Aí Deus fala, tá vendo? 10 minutos comigo. Quantas horas você não fala? Fala mais que a boca aí. Fala até o que não deve. Aí Deus fala, comigo você não tem palavras. Por isso que eu tenho que ensinar. A oração modelo que Jesus falou. Pai Nosso. Então nesta noite aprenda uma coisa. Os discípulos não operaram naquele dia. Porque 9 tinham os dons. 9 conheciam Jesus. 9 estavam esperando ele voltar. Mas eles entraram na carne. 3 estavam na fiação. Você está entendendo o que Deus está falando hoje? Para de andar na carne e entra no Espírito. Glória! E aí Deus vai começar a dar resposta para minha e para a sua vida. Aplaude o Senhor.